O José Luís Peixoto, que está aqui conosco, é daquelas pessoas difíceis de apresentar, porque nós tivemos juntos em Xonguene, tínhamos preparado um cenário todo pomposo, em que íamos ter 1 hora de tempo a ler a sua biografia, bibliografia, etc, etc. Hoje ele chegou, foi invadido a sala e falou. Não houve nenhuma apresentação. E isto ensinou-nos uma coisa, que melhor do que estarmos a dizer quem são as pessoas quando elas estão presentes, é ouvi-las a dizer quem elas são. E uma das melhores maneiras de conhecer os escritores é ler os seus livros. É ler os seus livros. Eles podem dizer inúmeras coisas sobre si, mas depois chegamos ao ponto zero. Quando li a autobiografia, José Luís Peixoto, um dos últimos livros dele, eu pensei que encontraria ali José Luís Peixoto. Eu vos recomendo essa leitura. Eu sei que está atualizada pela Biblioteca de Centro de Língua e foi, curiosamente, aqui onde eu tive este livro, não encontrei aqui. Então, eu esperava encontrar José Luís Peixoto e encontrei José Saramago, mas encontrei José Luís Peixoto no sentido de é uma pessoa que reconhece que vem de uma tradição literária muito longa, muito histórica e que atravessa as fronteiras. Então, José Luís Peixoto, se calhar, este é o momento em que, pronto, pode-se apresentar, mas eu vou colocar mesmo assim uma pergunta que se calhar deve estar farto de responder, que é esta questão de ser rotulado como o mais importante escritor, um dos mais importantes escritores portugueses contemporâneos. Né? Sente o peso disso ou para ti isso é uma frase feita? Bem, muito boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer também estar aqui na presença das autoridades da Universidade e também da Embaixada de Portugal. Para mim é uma alegria ouvir essa frase, não é? Dizer que sou um escritor importante dentro da produção portuguesa, porque eu cresci a ler autores portugueses. E esse era o meu sonho, não é? Um dia ser um autor reconhecido como importante e relevante, embora eu saiba que essa é sempre uma afirmação muito subjetiva. Eu sei que quando alguém diz aquele é o melhor escritor, vocês duvidem logo dessa afirmação, porque em literatura não existe isso, o melhor, o pior, não é? A literatura ela é feita de subjetividade, a literatura ela não pode ser medida, não é? Não podemos dizer esse livro tem X metros, não é? Tem X que... Não, isso não vale no que diz respeito à própria literatura. Ainda assim, quando existe essa frase, eu fico muito honrado por dizer que ela vem por bem, mas também a relativizo. Porque, lá está, muitas vezes, até para quem tem vontade de se aventurar na escrita, e nós falámos disso na semana passada, uma das coisas que às vezes dá um certo receio de dar esses passos é justamente uma certa valorização que existe em relação à literatura, ou seja, a necessidade de dizer esse texto é relevante, esse texto é menos relevante, mas a insegurança que cada pessoa tem, não é, de se colocar nessa posição. E eu sinto que nós, quando escrevemos e publicamos, temos de pensar que provavelmente não somos o melhor e muito provavelmente também não somos o pior. Andaremos ali entre isso, não é? Entre o melhor e o pior, ali estaremos. No meu caso, sinto que o trabalho que eu tenho feito hoje em dia já leva um certo tamanho, não é? Eu já publico livros há mais de 20 anos e já existe um caminho, efetivamente. Embora eu ainda me lembro bem de quando comecei a publicar os primeiros textos, quando não tinha nem um único cabelo branco, imaginem. A verdade é que eu olho e vejo que já existe um caminho. E esse caminho não é só aquilo que eu decidi fazer
mas é também aquilo que eu fui capaz de fazer. Porque muitas vezes nós temos também de concluir que temos limitações, não somos capazes de escrever sobre tudo de todas as formas, mas temos algumas maneiras, algumas possibilidades. E no meu caso, aquilo que eu tenho escrito tem que ver bastante com a minha experiência. Eu também não nasci em 1921, nasci em 1974 e isso foi muito importante para a literatura que eu faço, porque eu nasci depois do fim da ditadura em Portugal, cresci durante todo esse momento, portanto logo aí há uma separação muito grande entre a minha geração e as gerações anteriores dentro da literatura portuguesa, porque existe aí uma ruptura histórica importantíssima que marca muito a sociedade portuguesa e o mundo que nós, digo eu, e as pessoas da minha idade, não é? Tivemos oportunidade de testemunhar. E depois, no meu caso, nasci numa aldeia do interior de Portugal, na região do Alentejo, uma aldeia com cerca de 1000 pessoas, e isso também marca muito a minha escrita e também marca muito a minha visão, porque eu vivi lá até aos 18 anos de idade e cresci nessa realidade tradicional portuguesa, mas claro, num tempo em que também já existia uma certa modernidade e uma certa ligação com o mundo, de certa forma também acaba por condicionar um pouco aquilo que tenho escrito e publicado, que muitas vezes fala sobre coisas que são muito próximas. Eu tenho vários textos, por exemplo, sobre a família, sobre temas muito pessoais, mas também às vezes fala sobre coisas muito distantes, porque também escrevo bastante sobre viagens e sobre lugares remotos, digamos assim. Ao longo destes anos tenho publicado romances, poesia, teatro, livros infantis, tenho escrito letras para os mais diversos cantores, tenho publicado permanentemente na imprensa, tenho uma experiência grande de escrita e tenho também um gosto enorme de estar aqui na Universidade Pedagógica. Já tinha estado na Universidade Pedagógica em Nampula, na Beira, em Climã, faltava-me Maputo, mas cá cheguei. Deixa eu dizer também que é a terceira vez que eu estou em Moçambique. Isso também é muito importante porque, embora têm sido visitas que podiam ser um pouco mais longas, porque desta vez fico cerca de 2 semanas, anteriormente tive 20 dias, da próxima vez vou ficar um pouco mais. Já é a terceira vez, se calhar sai alguma história daqui a pouco, já escreveu sobre Las Vegas, sim, sobre Tailândia, já escreveu sobre Coreia do Norte. Então a curiosidade agora é saber se pode escrever alguma coisa sobre Maputo, sobre Quilimane, sobre Moçambique, sobre alguns lugares. E quando falamos de Aldeia, esta aldeia pequena de cerca de 1000 habitantes, portanto o romance, digamos assim, da consagração, permita-me analisar dessa forma, e esta questão da casa também no seu romance, no seu livro Regresso à Casa, e há sempre esta tentativa de voltar para um lugar pequeno, mesmo quando está em grandes cidades. Já falei aqui de países como Tailândia e Las Vegas. Então, a casa é mais um lugar em que estamos menos o lugar de onde saímos. Quer dizer, estamos lá, ela está sempre conosco, ela anda sempre conosco, mas é possível expandir este território que é pequeno, que é intimista, mas para outros lugares. Bem, curiosamente, em relação aqui a Moçambique, eu devo dizer uma coisa. Hoje, às 6 da tarde, vou estar a apresentar aqui este livro, que se chama Somos a Primeira Pessoa do Plural, e que é um livro que é publicado por uma editora aqui moçambicana, da Beira, chamada Funza, e que recolhe vários textos, alguns dos quais escrevi depois da última vez que estive aqui em Moçambique. Então tem um texto sobre a Gorongosa, tem também um texto sobre... o primeiro texto do livro chama-se Antes de Embarcar para Moçambique,
e fala de quando ainda estou em Lisboa a pensar não é, de apanhar o avião para vir para Moçambique. E posso até adiantar-vos que no romance que eu estou a escrever agora há uma personagem que tem importantes ligações a Moçambique. E então eu até aproveitei esta estadia aqui para ir a alguns lugares que são lugares que vão estar presentes no livro. Não é todo um livro sobre Moçambique, mas vão existir muitas páginas lá sobre Moçambique. Porque eu sinto que nós temos de estar também disponíveis para nos renovarmos, para estarmos atentos àquilo que nos rodeia e incorporar na nossa realidade e depois necessariamente a partir daí também naquilo que escrevemos. Porque efetivamente, como dizias, eu escrevi já bastante até sobre a ideia de casa. Curiosamente eu tenho 3 livros com a palavra casa no título, porque a ideia de casa ela é muito interessante, porque o que é a nossa casa? Cada um de nós pensa que responder a esta pergunta é uma reflexão profunda, porque a casa não é só aquele edifício, não é só aquele espaço. A casa tem outras dimensões, não é? A casa é o lugar onde nós nos sentimos protegidos. A casa é o lugar onde nós nos sentimos abrigados, não é? Não sei se aqui em Moçambique também é assim, mas quando era criança havia aquele jogo de corrermos a apanhar uns aos outros e havia um lugar onde ficávamos protegidos, que era a casa, não é? Quando estávamos ali não nos podiam apanhar. E no fundo, nós sabemos qual é o lugar onde estamos confortáveis, o lugar que para nós é natural, essa é a nossa casa. Mas esse livro chama-se Regresso a Casa, foi escrito durante a pandemia, eu nem esperava escrever esse livro, mas uma das coisas que eu também me apercebi é que para regressar a casa é preciso sair de casa. Se nós nunca saímos de casa, não regressamos a casa. E então sinto que muitas vezes ir a outros lugares e depois regressar a casa também é muito importante. E até, para mim, há uma das coisas sobre que eu sempre pensei em relação a esses livros, como ligados à Tailândia ou ligados a outros lugares. Uma das minhas intenções, por exemplo, em relação à Tailândia, que é um país tão diferente e tão exótico, foi: eu gostava de conhecer a Tailândia ao ponto dela deixar de ser exótica, ao ponto de ser cotidiano, não é? E o mesmo acontece em relação a Moçambique. Imaginem, quando eu vim a primeira vez a Moçambique, tudo era muito diferente, tudo era exótico, tudo era completamente fora do comum, não é? A segunda vez um pouco menos, agora um pouco menos, e da próxima vez ainda menos. E isso é interessante, porque então Moçambique também passará a ser um pouco de mim. Porque lá está, como eu dizia, nós temos de fazer um esforço, apesar da idade, apesar de cada vez sermos mais preguiçosos para certas coisas, mas temos de tentar fazer um esforço para ainda apreender, ainda transformar, ainda mudar, e não por simplesmente fecharmos a porta à novidade. Não sei se usam muito aquela coisa que é o Spotify, aquela coisa de ouvir música, mas há algum tempo estava a ler uma entrevista da pessoa que é o administrador desse Spotify, e eles lá têm os números, não é? Das músicas que as pessoas ouvem, quais são as músicas. E então ele estava a dizer uma coisa que eu achei assustadora. Ele estava a dizer 80% das pessoas com mais de 35 anos já não ouvem música nova. E eu pensei, isso é assustador, eu queria já ouvir uma música nova que nunca ouvi, porque isso é horrível, isso parou, essa pessoa estacionou, se ela já não ouve música nova, então ela está parada. E aquilo que eu acho é que nós devemos sempre ouvir música nova, provar coisas novas e estarmos disponíveis para que elas nos toquem, porque isso é estarmos vivos. Pois, de propósito, eu estou a fazer algumas perguntas aqui relacionadas com os livros, Luís Peixoto, porque é como eu disse, a melhor forma, se calhar, de conhecer os escritores é ler os seus livros.
E eu sei que estes livros estão aqui na UB e eu acho que é importante isto, irmos ao encontro da obra do escritor. E temos a sorte de ter um autor aqui, então já temos um ponto de partida muito interessante para isso. Então vou perguntar sobre o caminho perfeito. Outro livro também sobre a questão das viagens, estavas aqui a falar da Tailândia e também de Las Vegas, mas tu também falaste há bocado na resposta sobre as viagens e aí surgiu esta curiosidade. Uma curiosidade já estava aqui nas minhas anotações, mas não vou colocar a pergunta como está aqui. Eu vou colocar a pergunta desta maneira: como é que se conhece um país? Para alguém que viaja tanto e depois tem que escrever, então como é que se conhecem os lugares? Como é que se conhece um país? Eu acho que o primeiro passo é termos a lucidez de perceber que um país não se dá por completamente conhecido. Nós podemos fazer afirmações sobre o país, mas elas são sempre imperfeitas, porque um país é demasiado grande, nem precisa ser tão grande como Moçambique, pode ser um país mais pequeno, que mesmo assim ele escapa-nos sempre. Como disseste, eu tenho um romance que se chama Galveiras, que é o nome da minha terra, e muitas vezes eu digo, olha, venho de um lugar que tem 1000 pessoas, e então a gente diz, tão pequeno. Então se for numa cidade grande, não é? As pessoas dizem, 1000 pessoas existem ali naquele prédio, não é? Mas na verdade, 1000 pessoas é muita gente, porque cada uma dessas 1000 pessoas é 1000 vezes nós, é 1000 vezes cada um de nós. Imaginem, nós já somos tudo isto, agora imaginem 1000 vezes isto. Não é? E um país não tem 1000 pessoas, um país tem milhões de pessoas. Às vezes também acontece encontrar pessoas que dizem, Portugal é um pequeno país, não é? Tem só 10 milhões de pessoas. Eu digo sempre a essas pessoas, olha, senta-te aí numa cadeira e conta até 10 milhões. Não é? Porque 10 milhões de pessoas é muita gente. 30 milhões é mais. Mas, a partir de certa altura, é tudo tão transcendente, não é? 1 milhão de pessoas é muita gente. Não é? Eu acho que estas questões dos tamanhos e dos países, nós muitas vezes dizemos-las, mas não nos apercebemos o que é que estamos a dizer mesmo, ou seja, nós estamos a falar de uma abstração. E uma das questões da literatura é que a literatura, quando trata de algum assunto, tem a presunção, ou quando se refere diretamente a um assunto, tem de falar dele mesmo, não apenas da abstração, não é? Porque nós dizemos, não sei, 50% dos moçambicanos têm mais de 1,50 m, por exemplo. Não estou a dar um exemplo um pouco ridículo. Tudo bem, 50% têm mais de 1,50 m, mas há uns que têm 1,51 m e outros têm 1,90 m, não é? Ou seja, há muitas nuances dentro desses números que se dizem, dentro dessas generalizações que se fazem. E a literatura mesmo, ela rejeita um pouco as generalizações. A literatura, ela fala do individual para falar do coletivo. Ou seja, dá um exemplo de uma personagem específica para que depois todos nós, independentemente da nossa realidade, nos comparemos com ela. Não é? E aí tiremos conclusões acerca da natureza humana. Não é? Um homem num livro, ou uma mulher num livro, pode ser um exemplo de todo o ser humano, mas não deixa de ser específico e individual. E claro, em alguns pontos aproxima-se e em outros pontos afasta-se daquilo que é cada experiência pessoal. Por isso, falar de um país é muito arriscado. Dizer o país X é alguma coisa é muito arriscado, porque normalmente o país e a sua cultura têm muitas nuances e têm muita complexidade. Ainda assim,
eu acho importante e interessante visitar as culturas e tentar decifrá-las, porque isso também é um outro lado disto, que é a experiência da escrita e da literatura, que é a procura do outro, ou seja, tentar perceber como é que são os outros que têm outra história, que têm outra perspectiva, que veem o mundo de outra maneira, que têm outros valores, em que eu digo, está calor, e eles dizem, não, está frio, e estamos no mesmo lugar, com a mesma temperatura. Porque isso também é a literatura, não é? A literatura também é nós termos curiosidade pelo outro, queremos saber como é que é a vida dele. O Fernando Pessoa, né, grande autor da língua portuguesa e no Dia Mundial da Língua Portuguesa, falava muito de... Quase. Hoje estou... Já não é a primeira vez que eu estou quase a espirrar e não espirro. Eu acho que isto também tem o seu quê de poético. Pensemos nisso. Mas o Fernando Pessoa, ele falava do outro dentro de cada um de nós, não é? Da forma como cada um é habitado por outros e por muitos. E assim é, a vida, ela tem uma complexidade tão grande, e essa complexidade é que também a faz interessante, porque temos de ser sinceros, nós vamos viver a vida toda e há muitas respostas essenciais que nós não vamos encontrar, não vamos ter a resposta final e absoluta, ou mesmo que a tenhamos por algum momento, ou porque estamos apaixonados, ou porque estamos loucos, a verdade é que vai chegar depois um outro momento mais consciente em que vamos voltar a ter alguma dúvida. Mas isso também é bom, porque se já possuíssemos tudo, se já soubéssemos tudo, então não restava mais nada. Podíamos ficar sempre a ouvir a mesma música no Spotify. E não ouvir novas músicas. E esta questão do que nos referimos aqui é a questão da experiência. Quer dizer, o escritor tem que viver, né, para escrever. Mas a questão da memória também perpassa toda a tua obra. Grande parte da tua obra, toda ela, a memória está lá. E isto nos remete também para este exercício de memória. O escritor tem que saber guardar coisas. E também isto nos remete à questão de onde é que começa o texto, se começa exatamente quando pegamos no papel ou estamos em frente ao computador. Fala-nos um pouco deste exercício de memória. A memória como algo importante para se escrever, a memória como algo importante para saírem as grandes obras, no teu exemplo, enfim, há grandes obras, que algumas delas já falamos aqui, e que a memória está lá, está sempre ali. Olha, uma vez eu estava em Timor-Leste e estava a fazer uma oficina de escrita, e então eu estava a perguntar às pessoas que estavam a participar qual era a primeira coisa de um texto, qual era o início do texto. E a minha ideia, e aquilo que eu gostava que tivessem respondido, era a ideia. Mas houve uma pessoa que respondeu, ou que disse, a primeira coisa do texto é quando nós identificamos no mundo alguma coisa para escrever. E eu achei isso incrível, porque isso ainda é anterior à ideia, não é? Ou seja, nós, há um momento em que formulamos na nossa cabeça uma forma que é construída através de múltiplas relações que estabelecemos, e isso é uma ideia. E nós pensamos, ok, vou escrever um texto com estas características. Numa primeira fase ainda não completamente definidas, mas algumas logo. Mas ainda há um outro momento mais anterior a esse, que é o momento em que nós andamos na nossa vida e olhamos para alguma coisa e pensamos, isto é interessante, isto é incrível, isto é diferente de outras coisas, em que nós reparamos nas coisas. E então eu acho que realmente, para escrever, é preciso trabalhar o olhar. Para escrever é preciso estarmos constantemente atentos
a nós próprios e àquilo que nos rodeia, não deixarmos que certos vícios nos turvem o olhar. E efetivamente uma grande parte desse trabalho tem que ver com a memória, tem que ver com a nossa própria, com a forma como processamos aquilo que nos acontece. E aquilo que nos acontece pode ter vários níveis. Pode acontecer porque o vivemos, porque tivemos de ir a um lugar e aconteceu alguma coisa lá, porque conhecemos uma pessoa e essa pessoa nos tocou de alguma forma, mas também pode ser uma experiência de alguma coisa que lemos, de alguma coisa que ouvimos, de alguma coisa que é uma experiência indireta, não é? Porque a leitura também é uma experiência. E no fundo, eu acho que escrever implica uma forma de viver que preste atenta, digamos assim, que não deixe passar, é claro, não podemos ter a ambição, não é, de absorver tudo, mas pelo menos que não seja uma vida apenas de instinto e que não seja uma vida apenas de ir para aqui ou para ali. Desculpem, às vezes eu dou uns exemplos assim um pouco extravagantes, mas há pouco tempo eu estava a ver um documentário na televisão sobre sardinhas e então eu fiquei a saber uma coisa incrível, era sobre sardinhas, e as sardinhas, vejam só, esse peixinho no Oceano Atlântico, eles movimentam-se em cardumes que chegam a ter 100 km. Imaginem, 100 km de sardinhas, não é? Cada sardinha é uma coisa, é desse tamanho. Imaginem 100 km de sardinhas a movimentarem-se no oceano. O oceano, não é? Tem milhares de quilómetros, mas imaginem cardumes de 100 km de sardinhas. E então nesse documentário eles diziam como é que esses milhões de sardinhas, não é, vão para um lado ou para o outro. As sardinhas que vão na frente do cardume, elas veem ou elas percebem onde é que há mais comida imediatamente ali, e então elas vão para aquele lugar onde imediatamente tem mais comida, e com elas vão os milhões de sardinhas que vêm atrás delas, o que é incrível. Então o que eu tenho a dizer é muito claro, nós não somos sardinhas, nós somos seres humanos pensantes, por isso nós não nos podemos comportar como sardinhas. Está mais comida aqui, vou para aqui, está mais comida ali, vou para ali. Não, até pode estar mais comida aqui agora, mas se calhar a longo prazo vai estar mais comida ali. Não é? Há os que sempre andam lentos, chegam sempre tarde. Sim. Chegam, se foram todos para o mesmo sítio, chegam e não apanham mais nada. Exatamente. Até porque muitas vezes, lá está, viver é uma tarefa intelectual. Nós não questionamos suficientemente a forma como levamos a nossa vida. E escrever é questionar constantemente. Escrever é identificar as decisões. Escrever é perceber, ok, eu posso ir para ali, mas também posso agora perceber que existe aqui uma bifurcação. Este não é o único caminho. E quando nós escrevemos, nós temos de fazer muitas decisões. E prestar atenção a essas decisões, escolhê-las à luz de uma ideia maior e de um sentido, eu acho que é uma das questões importantes da escrita. E claro, nesse caso a memória é a grande bagagem que nós temos para fazer essas avaliações e para percebermos também quem somos e que caminho queremos seguir. É certo. Os textos literários são sempre autobiográficos e ficcionais ao mesmo tempo. Esta é uma afirmação sua, não é? E vem a propósito do livro Autobiografia. Mais uma obra que eu acho que é importante sairmos daqui com ela aqui na cabeça, depois vamos visitar. Isto coloca-me esta questão. Há outros caminhos para falarmos de nós. E diga-me o que é que tu encontraste em José Saramago que te levou
ficamos assim a pensar em ti, a pensar nas tuas coisas, na tua vida, no teu percurso. O que é que encontraste no José Saramago que te fez partir para este livro, autobiografia? Bem, o José Saramago, e este é o ano em que o José Saramago cumpriria 100 anos, no dia 16 de novembro passam 100 anos sobre o nascimento de José Saramago, e é claro, o José Saramago é um autor muitíssimo importante em Portugal e também no contexto da língua portuguesa e não só, na minha vida pessoal marcou-me bastante porque eu tive a oportunidade de conhecer o José Saramago em 2001, no ano em que ganhei o prémio José Saramago, e por isso ainda eu tinha 27 anos acabados de fazer nessa altura, e até ao seu desaparecimento em 2010 eu tive muita oportunidade de lidar com José Saramago, de conhecê-lo, de falar com ele, de fazer viagens com ele, de lidar com ele, e por isso ele marcou-me muito, não é? Porque ele era um escritor que estava até para lá daquilo que eram os meus sonhos como escritor, não é? Ele tinha ganho o Prémio Nobel da Literatura, e além disso ele era um homem já a partir de certa altura com mais de 80 anos, que tinha vivido muitas outras coisas que eu nunca tinha vivido, e por isso foi muito, muito marcante. Então, quando eu decidi escrever esse romance que chamei Autobiografia e que tem como personagem central o José Saramago, havia também essa ligação, não é, pessoal, mas ao mesmo tempo descrever e pensar a vida do José Saramago, que é uma vida a partir de certa altura muito ligada à escrita, não é? ou mesmo antes, sempre pode-se dizer que muito ligada à escrita, acaba por ser também uma forma de pensar a própria escrita. E esse livro também tem um pouco essa questão. E acaba por ser um livro que trata desse tema da autobiografia e da ficção, ou seja, naquilo que escrevemos, quanto é que são descrições do que nós vivemos diretamente e quanto é que são imaginação, quanto é que são transformações nossas daquilo que foi vivido. E eu sinto que essas duas dimensões elas são muito importantes. Para já, vamos ver, estávamos a falar da memória. A própria memória ela é muito mais ficcional do que nós às vezes gostaríamos de pensar, porque aquilo que nós lembramos não é exatamente o que aconteceu. Para já, aquilo que nós pensamos acaba por ser distorcido pela fragilidade da nossa memória. Depois, muitas vezes, aquilo que nós lembramos acaba por ser marcado pelos nossos sentimentos em relação àquilo que aconteceu. E depois também, aquilo que nós lembramos depende muito do nosso ponto de vista. Vejam só, eu recordar-me de estar aqui agora neste momento é muito diferente da memória de cada um de vós. Porque eu estou aqui com o microfone a falar, e vocês estão aí do outro lado. Então estamos no mesmo momento, mas vamos ter memórias bastante diferentes. Cada uma das pessoas que está aqui chegou aqui vinda de um lugar diferente e com uma circunstância diferente. E isso também afeta a maneira como está aqui. Cada uma das pessoas que está aqui tem uma perspectiva diferente do que vai acontecer quando sair daqui. E isso também afeta o que está a acontecer aqui. Por isso, cada um de nós tem sempre uma perspectiva única e a nossa memória também é sempre única. E ainda há uma outra coisa curiosa, que é, eu acho que muitas vezes nós, na nossa vida, damos por efetivo, por verdadeiro, coisas que muitas vezes são bastante ficcionais. Por exemplo, nós conhecemos uma pessoa superficialmente, encontramos-la num lugar ou noutro lugar, e nós formulamos logo uma imagem sobre essa pessoa. Mas essa imagem que nós formulamos sobre essa pessoa, muitas vezes ela é ficcional, porque nós não sabemos tudo sobre essa pessoa. Nós colocamos lá muitos elementos que partem da nossa presunção, que partem da nossa suposição, e por isso elas são ficcionais.
E depois nós tiramos conclusões a partir dessas ficções que também são ficcionais. E por isso o mundo a forma como nós entendemos o mundo, ela é muito menos real do que nós gostamos de imaginar. Porque a forma como nós entendemos o mundo, cada um de nós, está cheia de presunções, às vezes abusivas, de suposições, de especulações que na verdade são ficcionais. Muito bem. Nós começamos já um bocadinho atrasados, eu não sei quanto tempo temos ainda. Pronto, mas eu acho que seria interessante também, pelo menos 2, 3 pessoas colocarem algumas perguntas. Sim, eu acho que é importante. E é importante isto não ficar assim, tipo uma missa, né? As pessoas falarem para sairmos com memórias diferentes, não é? Então, 3 pessoas agora que prepararam 3 perguntas mais interessantes que já terão ouvido dizer Luís Peixoto, este é o momento, falem agora ou calem-se para sempre. Para sempre não, até às 18, porque ele vai ter um lançamento. Até às 16. Não, até às 16h20 aqui. Depois, pronto, às 18 ele terá o lançamento, nunca mais. Mas, pronto, alguém quer falar, já preparou aquela pergunta extraordinária que só vai levar 45 segundos a colocar? Pronto. Ainda bem que eu trouxe aqui 6 papéis com perguntas, senão... ainda bem. Por favor, seu nome e assim aproveitamos para nos conhecer também. Boa tarde, chamo-me Agostinho Bueno, sou daqui desta casa. Quero dar as minhas boas-vindas ao escritor José Luís Peixoto. A minha pergunta tem a ver com uma certa curiosidade, de um assunto que tem a ver com a sua, não sei se diria, influência da escrita a partir de José Saramago. Eu, há uns 10 anos, meti-me em ensaios cá, porque quis propor uma certa abordagem da obra O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, não sei se conhece. E eu não tinha na altura a dimensão da espiritualidade, portanto, dos cidadãos, no que diz respeito à sua fidelidade em relação à religião cristã. E meti-me em problemas, porque quis propor a leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo. Quando este mesmo livro quase que problematiza esta questão, portanto, da religiosidade na perspectiva de Jesus Cristo. E eu queria ouvir do José Luís Peixoto se, nas suas influências de escrita, terá também bebido alguma desta forma de refletir também em torno dos padrões de pensamento, portanto, de uma sociedade, ou não, ou se tanto construiu o seu próprio padrão. O que eu quero dizer é, se, por exemplo, também procura problematizar os chamados textos canônicos, que em princípio rasuram a possibilidade de serem criticados. Sim, muito interessante essa questão, porque efetivamente esses são temas muito fortes e que realmente, no caso do José Saramago, quando ele publicou originalmente o Evangelho segundo Jesus Cristo, mesmo em Portugal, esse tema trouxe-lhe vários problemas e ele próprio acabou por decidir viver fora de Portugal a partir daí. E é um tema que, mesmo quando eu escrevi o romance que se chama Autobiografia e que tem José Saramago como personagem central, em apresentações que eu fiz em Portugal havia ainda pessoas que tinham grandes ressentimentos em relação a José Saramago
por conta dessas questões religiosas e que me fizeram saber e que me fizeram chegar essa sua insatisfação. Mas, na verdade, há aqui várias questões. Por um lado, de acordo com o que estava a dizer antes, eu sinto que, efetivamente, a literatura muitas vezes tem esse papel de colocar em causa e de provocar. Mas a literatura ela não pode ter a ilusão de que só vai conseguir um resultado com aquilo que propõe. Ou seja, se eu decidir propor uma reflexão sobre um determinado tema, é uma absoluta ilusão eu achar que quem ler aquele livro, todas as pessoas vão pensar a mesma coisa. Aquilo que eu acho que é possível é trazer um debate sobre aquele tema. E no caso do José Saramago, ele fez isso com esse livro, mas fez de uma forma que eu pessoalmente não faria. Ou seja, por um lado ele publica esse livro e depois, ao mesmo tempo, por outras vias, nas entrevistas, em toda a sua posição pública, ele deixou muito claro qual era a sua perspectiva. Para mim isso é pouco interessante. Como autor, eu quando trago um tema, e já tenho vários livros sobre vários temas, inclusivamente tenho um livro que é muito diretamente sobre um tema religioso, um livro que se chama Em Teu Ventre e que fala sobre os acontecimentos de Fátima em 1917, em que 3 crianças afirmam ter visto a Nossa Senhora. Eu nunca disse qual é a minha perspectiva pessoal acerca desse tema. Porquê? Porque, por exemplo, no caso de Fátima, que é um tema enorme em Portugal e que é um tema que tem muita importância em Portugal, estamos a chegar quase ao 13 de maio, que é o dia das primeiras aparições, em que centenas de milhares de pessoas se juntam em Fátima. É um tema que, por um lado, parece muito fácil falar sobre ele. Porquê? Porque em Portugal, quando se fala sobre esse tema, as pessoas começam logo a tentar perceber. Espera lá, mas ele está em que lado? Ele acredita nas aparições de Fátima ou ele é contra as aparições de Fátima? Porque se eu disser, eu acredito nas aparições de Fátima, ok, toda a gente já sabe o que é que eu vou dizer. Se eu disser, não, eu não acredito nas aparições de Fátima, então também já toda a gente sabe o que é que eu vou dizer. Mas isso para mim é pouco interessante. Para já, até por um motivo que tem a ver com o que estávamos a falar antes. As pessoas que dizem que acreditam nas aparições de Fátima, elas acreditam, há muitos níveis e há muita diferença. Elas não têm todas a mesma, não são todas da mesma equipa. Quem é do Benfica acredita, quem é do Sporting não acredita. Não. Há muitas maneiras de acreditar e há muitas maneiras de não acreditar. E por isso é pobre, a meu ver, eu prefiro logo dizer de onde é que eu venho. E isso não importa de onde é que eu venho. O que importa para mim é trazer aquele tema e cada um aproximar-se dele de uma forma que lhe seja conveniente e que seja a sua forma. Até porque, no caso das questões religiosas, eu sinto que não vejo como direito de vir impor a minha perspectiva sobre as perspectivas dos outros, na medida em que a liberdade religiosa é um direito absoluto. Eu sinto que as questões religiosas devem ser fruto de uma reflexão pessoal em que cada um encontra a sua posição. E por isso, nesse caso, eu divirjo do José Saramago. Eu lá está. Para mim não seria interessante impor a minha visão sobre um tema a uma obra e
lançar essa obra já com o peso dessa minha visão pessoal. Mas isso é normal, isso não quer dizer que eu, por exemplo, até esse livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo, é um livro que eu acho muito interessante e muito pertinente e muito bem escrito. Eu só questiono de qual o interesse de eu vir com elementos que são exteriores à obra poluir a recepção da obra. Não sei se me estou a explicar. Porque já é de outro nível, já não é do nível da literatura. Mas quer dizer, isso não tira pertinência, eu não quero que se entenda isto como um retirado de pertinência àquilo que o José Saramago fez, só queria dizer que eu não é assim que eu faço. Mais uma pergunta? Teremos as 3 pessoas. Mais alguém quer colocar uma pergunta depois dela? Não, vamos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada também pelo presente. Muitas coisas da mal, peço desculpa. Bem, eu sou da área de didática, também da área da sociolinguística. E ao longo desta conversa, desta entrevista, foi dizendo muitas coisas que foram cruzando com a minha área de trabalho. E interessou-me também ir lendo algumas passagens deste livro. E particularmente na página, desculpa, é capaz de não se lembrar da página, mas eu vi para dizer se calhar. Esta língua aí eu estava a ler. Sim, esta língua aí. E há pouco tempo fez referência ao fato, até fez aqui, eu trouxe-nos aqui uma citação de Fernando Pessoa, que falava dos múltiplos eus, da forma como nós vamos nos transformando no contato com as pessoas e nas experiências que nós vamos colhendo ao longo do caminho. E me ocorreu uma pergunta: como é que José Luís Peixoto vê hoje a língua portuguesa? Esta manhã estávamos a conversar sobre a língua portuguesa como uma língua pluricêntrica. E eu disse: deixa-me aproveitar e perguntar a uma pessoa que viaja muito, tem uma visão um pouco maior, mais alargada, comparada a, por exemplo, uma Tomásia que vive em Moçambique, trabalha em Moçambique e não viaja como viaja. Como é que vê esta questão do pluricentrismo da língua portuguesa na sua relação e a partir do ângulo da sua experiência? Obrigada. Obrigado também. Então, como eu dizia, eu nasci numa aldeia de 1000 pessoas que se chama Galveias. E foi muito bom sair de lá. Eu gostava muito de estar lá. Eu muitas vezes olho para a minha infância e adorava quando estava lá, mas foi muito bom sair de lá, porque quando eu saí de lá, eu fiquei a conhecer melhor Galveias. O próprio Saramago, ele tem uma frase em que ele diz: para ver a ilha é preciso sair da ilha. E, na verdade, eu tenho, felizmente, muita oportunidade de viajar em muitos lugares onde se fala a língua portuguesa. Incrivelmente, o único país e território onde se fala a língua portuguesa que eu nunca visitei é Angola, mas já estive em todos os outros mais do que uma vez. E uma das coisas que eu acho incríveis nesta língua é que ela não é... Ela é portuguesa, mas ela não é portuguesa. Ou seja, é a língua portuguesa, mas ela não é a língua de Portugal, exclusivamente. E isto, eu até gosto mais de dizer isto em Portugal, porque lá é que é preciso dizer isso mais vezes. Mas aqui também é importante dizer, porque esta língua portuguesa, ela também é a língua de Moçambique. Não é? Eu sei que nós, lá está, temos esta coisa, não é? Então, é portuguesa, é de Portugal. Não, ela é portuguesa, mas ela também é de Moçambique. Ela também é do Brasil,
ela também é de Cabo Verde, ela também é de São Tomé e Príncipe. Ela até é da Noruega. Se houver lá um norueguês que tenha aprendido português e que estude português e que se dedica a aprender português. Porque essa pessoa, mesmo que ela não tenha nascido a falar português, ela fez esse esforço de amor e de dedicação que foi aprender esta língua. Por isso é um pouco como aquela frase da reforma agrária, sabem? A terra a quem a trabalha, a língua a quem a fala também. Porque, na verdade, são os falantes da língua os proprietários da língua. Eu estudei inglês e alemão na universidade e tinha uma professora de linguística alemã, se não estou em erro, ou inglesa, já não sei, mas que dizia uma coisa fantástica, que eu achei maravilhosa. Ela dizia: a principal regra da língua é a compreensão entre os falantes. Isto é incrível, não é? Para aquelas pessoas que vêm dizer: não é para, é para. Não é pi, é pi. Não é? Não. A principal regra de compreensão da língua, a principal regra da língua é a compreensão entre os falantes. E por isso, essa compreensão, ela pode mudar em função do contexto. Ou seja, numa determinada circunstância, a língua, se for forte, ela consegue-se adaptar, consegue ser flexível. A língua portuguesa, ela está muito bem estabelecida no mundo. Nós não temos de temer pela língua portuguesa, ou melhor dizendo, não temos de temer pela extinção da língua portuguesa. Às vezes, eu vou-vos dizer, sabem, em Portugal, os portugueses em geral, por serem um pequeno país na Europa, penso eu, muitas vezes, quando chegam a um lugar, a Espanha, a França, tentam falar a língua. Falam mal, mas tentam falar a língua, até o portunhol, não é? Que é aquele castelhano mal falado. Mas eu acho que essa tentativa de comunicar nessa língua é muito bonita. E muitas vezes, ou já me aconteceu muitas vezes, estar em ocasiões assim, com portugueses a fazer atividades, por exemplo, em Madrid, em Espanha, em que há alguns que dizem: não, nós temos de falar português. Calma, o português não está nesse risco, não está no risco de terminar. E ao mesmo tempo, querer segurar a língua e mantê-la pura é uma ideia, é como querer segurar o mar com as mãos, não é? Não, eu vou ficar aqui a segurar o mar. Não, isso é impossível. A língua é um organismo vivo. A língua transforma-se em Moçambique e mistura-se com as línguas maternas de Moçambique e transforma-se e mistura-se com as estruturas sintáticas de Moçambique. E no Brasil, lá no norte do Brasil, ganha novo vocabulário, e no sul do Brasil ganha outro vocabulário, e em Portugal também se vai transformando, porque a sociedade portuguesa também se vai transformando e também chegam outras realidades. E em todos os lugares a língua se vai transformando e é a mesma. Porque o Camões, no tempo dele, falava outra língua, não é? Só que nós nem conseguimos já imaginar o que era o tempo do Camões. Quando o Camões passou aqui por Moçambique, isso era uma realidade que hoje nós, para tentarmos minimamente fazer um esforço para perceber que a realidade era aquela, nós temos de ser uns romancistas extraordinários, porque essa realidade já é tão diferente da nossa, não é? E a língua é algo que existe em função da realidade. A língua tenta exprimir a realidade. E por isso, uma das coisas importantes mesmo para dizer é que os portugueses não são donos da língua. Os portugueses receberam essa língua dos seus avós. E nós, por exemplo, nesse texto, a língua e eu, não é? Esse texto chama-se, acho que é Esta Língua e Eu, Esta Língua e Eu, fala de uma particularidade que aqui em Moçambique não é
o que acontece aqui é que, para mim, esta língua é a minha única língua, não é? Quando eu digo esta língua e eu, já existe ali um exercício que é o separar-me da língua, porque isso para mim é muito difícil. E para a maioria dos moçambicanos que têm outras línguas, já têm uma relação diferente com a língua. Mas isso é assim, não é? Também todos nós temos uma relação diferente com as nossas mães, e no entanto todos sabemos o que é que significa a palavra mãe, não é? No fundo, neste dia da língua, o que é importante é nós termos orgulho de assumir a língua como nossa, dos moçambicanos saberem que esta língua portuguesa, ela é minha, tal como eu não tenho dúvidas de saber que esta língua portuguesa é minha. Mas a avó do meu pai era espanhola. Ok, muito bom, José. De facto, os moçambicanos têm uma relação muito especial com a língua portuguesa. E quando falavam de viagem, também recordei que muitos de nós somos também viajantes a toda hora. Quando se apanha chapa atrasada de Maputo para Matola, é uma autêntica viagem. Muitas vezes viajamos até dentro de casa dos pais. As casas de banhos, por exemplo, estamos sempre a fazer viagens, sair dentro de casa para fora, para a casa de banho, enfim. Então, estamos sempre em viagem e depois temos uma relação muito interessante também com as viagens, no sentido até de fora. Quase toda a gente aqui no Sul, todas as famílias, tem alguém fora, um pai, um irmão, um primo está na África do Sul, depois volta. A questão das línguas também que é muito interessante. Por exemplo, se estivesses cá no Natal, mas também hoje é dia de festa, eu ia te pedir boas festas. Então, nós pedimos boas festas. Então, para dizer que é uma coisa muito interessante. E não vou pedir últimas considerações, vamos fazer últimas considerações no Camões às 18 horas, no lançamento do teu livro, e estamos todos convidados. Claro, não vamos sair agora daqui, vamos continuar, porque a festa continua aqui, mas depois vamos fazer o percurso de 24 de julho, Pinharé, entramos na Casa Comum 720. Eu tenho falado contigo, né? Alex, quem é o Alex? Dito isto, vocês tiveram paciência de estarem a ouvir e não falar. Quero pedir uma salva de palmas para todos nós, para vocês